Um gênio polêmico, criativo e incompreendido em seu tempo, mas que se tornou um verdadeiro ícone do cinema mundial de terror. Cineasta, ator, diretor, roteirista, personagem e criador de histórias em quadrinhos e o pai do terror brasileiro. Hoje vamos mergulhar na vida e obra de José Mojica Marins, mais conhecido pelo seu personagem Zé do Caixão. Eu sou o Marco Jatobá, seu sommelier de cultura nacional. Aqui a gente fala sobre música, cinema, teatro, dança, artes visuais, moda, fotografia e tudo que abrange a cultura brasileira. Já se inscreve para você não perder nada, porque vai vir muita coisa bacana por aí. Nascido em uma sexta-feira 13, em março de 1936, neto de imigrantes espanhóis, filho de uma bailarina e de um toureiro, que mais tarde se tornou gerente de cinema. Ele cresceu morando então no anexo do cinema que seu pai trabalhava, com acesso livre a inúmeros filmes durante o seu crescimento. Não demorou muito para que ele desenvolvesse o sonho de se tornar diretor. Já nos anos 40, disse aos seus pais que ao invés de uma bicicleta, queria uma câmera. Aos 13 anos, ele e seus amigos do bairro faziam pequenos filmes amadores em terrenos baldios e no galinheiro de sua casa. Essa paixão precoce o levou a iniciar a carreira ainda nos anos 50, quando começou a se aventurar na produção de longas, mesmo sem condições técnicas ou financeiras adequadas. Em 1958, Mojica começou a finalizar o seu primeiro longa, A Sina do Aventureiro, um faroeste rodado de forma quase artesanal. Era uma tentativa de seguir o estilo que fazia sucesso na época, inspirado pelos filmes americanos. Mas, apesar da ousadia, a produção sofreu com a falta de recursos e não teve grande repercussão. Esse começo, no entanto, mostrava a obstinação de Mojica. Ele queria ser cineasta a qualquer custo, mesmo sem apoio da indústria e sem o reconhecimento imediato. Foi nos anos 60 que José Mojica Marins deixou a sua marca definitiva na história do cinema. Em 1964, lançou A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, considerado o primeiro filme de terror brasileiro. E foi aí que nasceu a personagem que mudaria a sua vida, o Zé do Caixão. E por falta de um ator que ele interpretou, pois não havia nenhum que se submetesse à caracterização da personagem. No filme, Zé era um coveiro sádico, obcecado por deixar um herdeiro perfeito, com uma mulher perfeita, acreditando que a imortalidade é alcançada através da procriação, um conceito que ele se refere como a continuação do sangue. Com sua cartola, capa preta e unhas longas, ele se encarnava em uma figura sombria, ao mesmo tempo filosófico. O personagem Zé não acreditava em Deus, zombava da fé. E apesar de sua própria descrença no sobrenatural, ele muitas vezes se vê experimentando fenômenos paranormais, incluindo encontro com fantasmas, morte e visões do inferno. Para uma sociedade conservadora, isso foi um choque. Mojica ousou tratar de morte, violência e niilismo em plena década de 60. O sucesso foi imediato. Em 1967 veio a continuação, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Ainda mais ousado, o filme incluiu sequências em cores, em meio ao preto e branco, e aprofundou a crueldade do personagem. O filme foi censurado na época e teve uma alteração no seu final pedida pelo governo. O público reagia com medo, repulsa e fascinação. O Zé do Caixão já não era apenas um personagem, era um fenômeno cultural. Em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema colocou o filme em sua lista de 100 melhores filmes do cinema brasileiro. No final da década de 60, o Zé do Caixão se tornou tão popular que Mojica não conseguia mais andar na rua sem guarda-costa. Na época, ele também apresentava programa de TV na Bandeirantes, chamado Além, Muito Além do Além, que batia recordes de audiência. Nesse mesmo período, ficou conhecido nos países de língua inglesa como Coffin Joe.
Na década de 70, José Mojica Marins enfrentou seus maiores desafios. A ditadura militar impunha a censura severa, e seus filmes considerados violentos e imorais sofriam cortes ou eram proibidos. Ainda assim, ele não desistiu. Em 1970, lançou O Despertar da Besta, também conhecido como Ritual dos Sádicos. O filme misturava horror com crítica social, explorando drogas, loucuras e violência urbana. A ousadia, porém, custou caro. O longa foi censurado e ficou proibido por quase 20 anos. Apesar disso, Mojica seguia produzindo. Mesmo com pouco dinheiro, fazia filmes de baixo orçamento, sempre com a sua marca autoral. Nessa década, Mojica consolidou-se ainda mais como um ícone cult no Brasil, sendo chamado de o pai do terror nacional. Na primeira metade dos anos 80, Mojica levou seu personagem Zé do Caixão a uma série de participações em programas de TV, inclusive numa série de contos de horror chamada Um Show do Outro Mundo. A partir da segunda metade da década de 80, passou a dirigir filmes com menos frequência, até que nos anos 90, enquanto Mojica enfrentava dificuldades no Brasil, críticos e cineastas estrangeiros começaram a reverenciar a sua obra. Diretores como Quentin Tarantino e Tim Burton citaram-no como inspiração. Seus filmes passaram a ser exibidos em festivais internacionais. Em 94, O Despertar da Besta foi finalmente exibido, quase 2 décadas após ter sido censurado. O conhecimento internacional ajudou a fortalecer sua imagem dentro do Brasil, que recomeçava a valorizar mais a sua contribuição, voltando a se tornar um ícone cult, aqui e por lá também. Inclusive, Mojica adiou por alguns anos a sua participação em festivais internacionais por ter pavor de avião. Mojica voltou com força em 2008, com Encarnação do Demônio. O filme encerrava a trilogia iniciada nos anos 60, trazendo de volta o Zé do Caixão em toda a sua crueldade. Com o apoio do governo e distribuição internacional, a produção foi um marco. Finalmente, Mojica recebeu o reconhecimento que merecia. Nos anos seguintes, ele foi homenageado em inúmeros festivais e ganhou documentários sobre sua vida, como Coffin Joe, The Stranger World of José Mojica Marins. O menino pobre que improvisava nas câmeras e que nunca estudou cinema tinha se transformado em um ícone do cinema mundial. Vale incluir aqui que em 2015 foi lançado Zé do Caixão, uma série biográfica no canal Space, onde Matheus Nachergali interpreta Zé e Mojica, baseado no livro biográfico Maldito, escrito por André Barcinski e Ivan Finotti, pela Dark Side Books, editora apadrinhada pelo mestre. José Mojica Marins faleceu em 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. Deixou um legado imenso. Ele não foi apenas o criador de um personagem icônico, mas um artista que provou que o cinema brasileiro pode ousar, provocar e marcar o mundo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também gosta de arte, terror e cultura nacional. E me conta aí nos comentários, qual filme do Zé do Caixão você tem vontade de assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.